Bom dia a todos e a todas. Estamos ao vivo aqui no dia 12 de novembro de 2020, com a turma da madrugada do curso de Pedagogia do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, iniciando mais uma aula de didática, já quase encaminhando para o final do semestre, né, gente? Hoje eu vou passar para vocês, inclusive, o cronograma final de aulas. Gostaria que vocês anotassem aí no caderno, ou então que vocês anotassem em algum bloquinho de anotações, no celular, tá? A gente tem a aula de hoje, que tem conteúdo, né, da disciplina, um conteúdo novo, que a gente vai iniciar, mas é um conteúdo mais simples, um pouquinho menor, então é um conteúdo de final de disciplina mesmo, e já falo o tema daqui a pouco. Na semana que vem, nós temos no dia 19 do 11, eu gostaria também que vocês anotassem, eu vou falar no final da aula, mas eu queria que vocês anotassem, que nós vamos assistir o filme que está programado para o final da disciplina, que é o filme no qual nós vamos fazer a avaliação final, tá? O nosso trabalho da avaliação final. Então, desde o início do semestre, né, quando eu apresentei o plano de ensino para vocês, eu havia colocado para a turma que a nossa avaliação final não ia ser feita através de prova, né, de prova individual, escrita, né, com questões, que ia ser uma avaliação final em forma de trabalho, e está quase chegando, né, nessa avaliação final. Então, na semana que vem, nós vamos assistir um filme. No final da aula, gente, eu vou já passar o trabalho para vocês da avaliação final da disciplina. Aí, no dia 26 do 11, nós vamos fazer a discussão do filme, e aí, para entrar em dezembro, na primeira semana de dezembro, nós temos a nossa avaliação final, que é no dia 3 de dezembro, tá? Então, dia 3 de dezembro é o dia que nós vamos... vocês vão entregar o trabalho para mim, tá? Ao vivo, na aula, e aí a gente vai fazer a finalização da disciplina. Mas no final da aula de hoje, eu vou voltar nesse assunto, vou explicar certinho, né? Vou retomar aí o cronograma do final das aulas, e acredito que dará tudo certo, e se alguém tiver dúvida, a gente depois tira dúvidas, tá? E vai aí deixando tudo bem certinho, esclarecido, para não ficar muito, que é complexo no final, tá? Para dar tudo certo, porque são várias disciplinas, além da minha, né? Sem contar aí Natal, Ano Novo, Amigo Secreto, que não sei se vai ter, e etc, tá joia? Então, vamos lá. Gente, eu estou compartilhando aí com vocês na tela o slide da aula de hoje, que já está no ambiente virtual de aprendizagem. Eu vou só dar uma conferida aqui para ver se como que fala? Se está aberto aqui certinho para vocês, para depois ninguém ficar com dúvidas sobre o ambiente virtual de aprendizagem. Então, nós estamos na unidade de ensino número 5, tá? Que inclusive eu tô, calma aí só um pouquinho, tô trocando até o nome aqui, porque tá escrito unidade número 6, só um minutinho, e eu vou abrir para vocês agora, porque com o intuito de ninguém ficar ansioso, né, ficar vendo as coisas antes e tal, eu vou deixar, vai ficar aberto só a partir de agora. Então, eu estou abrindo aqui para vocês a unidade de estudos número... Ixi, calma aí. É número 5. Eu coloquei aqui número 6. A unidade de estudos número 5, já que nós terminamos, né, na semana passada, a unidade de estudos número 4, que foi referente ao pensamento didático moderno do Celestin Freinet. E foi isso, né, gente? Semana passada a gente terminou, né, o pensamento didático moderno do Celestin Freinet, e hoje a gente inicia a unidade de estudos número 5, que fala dos saberes necessários à profissão docente, né? Então, dentro da didática, o que o professor precisa saber, quais são os saberes necessários para o professor ensinar. Então, tá aqui aberta a partir de agora, se alguém quiser, inclusive, como que fala? Verificar aí no AVA, tá? Unidade de estudo 5,
saberes necessários à profissão docente. E aí também, gente, na parte dos TEAs, da nossa... Cadê? Dos TEAs, do ambiente virtual de aprendizagem de vocês, o TEA também número 8, número 9 e número 10, né? É sobre a aula de hoje. Então, tá aberto também para vocês, aqui mostrar, tá aberto aqui para vocês, e aí vocês já podem, né, mandar ver, porque o prazo para fazer o TEA é até dia 29 de novembro. Então, tem bastante tempo ainda, né? Tem aí praticamente uma semana, mais de uma semana, quase aí 10 dias. Então, eu acho que a gente vai terminar a disciplina com tranquilidade. Gente, por enquanto, alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer, alguma pergunta sobre o ambiente virtual de aprendizagem, sobre esse cronograma final? Vocês já sabem o período de avaliação, já pegaram aí como que fala? O calendário acadêmico de vocês, já deram uma olhadinha? Só para lembrar que o calendário acadêmico, né, tá no ambiente virtual de aprendizagem também. Em todas as disciplinas tem o calendário acadêmico. Então, para que vocês, né, para que vocês possam ir se planejando aí para o final do semestre, a gente tem em dezembro a avaliação integrada, que vai ocorrer no dia 7 de dezembro. E as avaliações, calma aí, o período de avaliações finais das disciplinas regulares presenciais inicia no dia 4 de dezembro. Isso, encerramento dos períodos de prova, né, das disciplinas presenciais, das disciplinas regulares, começa no dia 30 de novembro e vai até dia 4 de dezembro. Tudo bem, gente? Tá bem esclarecido isso daí? Ô, professora, vou fazer uma pergunta. Sim. Não, eu estou com uma dúvida em relação a... Tem alguma prova do professor que é uma só para todas as matérias? Ou cada uma tem a prova do professor? A avaliação do professor? Nas matérias que vocês têm com os professores, tem a avaliação final da disciplina. Então, cada professor vai dar uma avaliação final. No meu caso, vai ser um trabalho sobre o filme, né? Um trabalho que vocês vão se relacionar o filme com os ensinamentos de didática. Os outros professores das outras disciplinas de vocês, pode ser que utilizem outro instrumento de avaliação, seminário, né? Um outro tipo de trabalho, mas tem que ter uma avaliação final da disciplina, de cada disciplina, tá? E no dia 7 de dezembro, tem avaliação integrada. Aí, na avaliação integrada, que é uma prova, tá? Que vocês vão fazer online, de múltipla escolha, né? De pergunta de xizinho. Aí, cada professor de cada disciplina enviou, né, para a coordenadora geral, as questões da sua disciplina para colocar nessa prova integrada. Então, dentro da prova integrada, provavelmente vocês vão ter de 5 a 6 questões de didática, 5 a 6 questões de cada disciplina que vocês estão estudando. Que é uma prova que abrange todas as disciplinas do semestre. Ok, obrigada mesmo, gente. E essa avaliação integrada, que é uma avaliação que tem perguntinhas de todas as disciplinas, ela acontece depois das avaliações finais. Então, as avaliações finais vão de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né, dia 30 de novembro, 1, 2, 3 e 4 de dezembro, e aí na segunda-feira, que é dia 7 de dezembro, que tem essa avaliação integrada, que é com perguntas de todos os professores. Que é a gente que faz as perguntas, manda para a coordenadora, né, e ela só monta a prova lá para vocês. Provavelmente ela deve mandar um recadinho para vocês, né, mais próximo, falando isso, mas está no calendário acadêmico, inclusive, né, eu acho que é melhor até deixa eu ver aqui, eu vou compartilhar com vocês o calendário acadêmico, que fica mais fácil aí para vocês, para vocês visualizarem, tá?
Então, eu fui aqui, gente, na disciplina de vocês, didática madrugada, aí, abrindo a disciplina de didática da madrugada, ó, só para vocês, né, recapitularem, aqui no menu lateral esquerdo, no item 1, 2, 3, 4, 5, no item 5 aqui, ó, tem calendário acadêmico. Você clicando, vai abrir essa guia, né, com o calendário acadêmico, tanto a explicação aqui, segundo semestre de 2020, e a gente está em dezembro, então, a gente está em novembro, né? Então, aqui, ó, dia 30 de novembro, início das avaliações finais das disciplinas regulares presenciais. Ó, dia 30 de novembro também é a data final para entrega de estágios e atividades complementares. E aqui, dia 4 de dezembro, é o encerramento do período de avaliações finais das disciplinas regulares. Dia 5 de dezembro, avaliações para quem está de DP ou adaptação. E dia 7 de dezembro é a avaliação integrada, tá? Aí, continua aqui o calendário, tá? Dia 8 e 9, solicitação de avaliação substitutiva, de avaliação integrada, né? Dia 12, avaliação substitutiva da avaliação integrada, do dia 8 a 14, provas, vistas de provas, apresentação de TCCs, do dia 8 ao 14, solicitações de avaliação substitutiva, tá? Daí, do dia 15 a 19, acontecem as avaliações substitutivas, tanto das disciplinas presenciais como de DP e adaptação. Aí, dia 23 é o encerramento do semestre letivo, praticamente com o panetone na mão, né, gente? Dia 23 é uma quarta-feira, e dia 25 é Natal, acabou tudo, tá? Então, para vocês também recapitularem, terem isso aí, vai lá no calendário acadêmico, tudo bem? Agora eu vou compartilhar para vocês de uma outra maneira, para voltar lá ao nosso slide, e aí fica mais fácil para a gente iniciar. Uma janela, compartilhar. Aí, deixa eu ver aqui no celular, está aparecendo. Aqui, tá ótimo, gente. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida sobre essa questão do final do semestre, do cronograma? No final a gente fala de novo, tá? Dessa questão da nossa avaliação final. Gente, então aí, vamos iniciar a parte do conteúdo de hoje, que não é menos importante, porque está no final, é importante também, mas é um conteúdo mais simples, tá? Então, hoje, a gente vai falar dos saberes necessários à profissão docente. O que seria isso, gente? O que o professor precisa ter de saberes, de competências, de habilidades, de conhecimentos para ser um professor, e melhor do que isso, né? Para ser um bom professor. Gente, vocês estão me vendo certinho, né? Porque vocês sabem que eu comprei um computador novo, porque o moço que estava, arrumando meu computador, não entregou no dia, prometeu para ontem, aí eu falei assim, não vou arriscar, né, tá sem computador de novo, aliás, com computador, né, sem câmera, tal, com o meu velho, sair para Casas Bahia, comprar um computador novo, né, em 24 vezes sem juros. Então, eu tô me adaptando a esse computador novo, até tô vendo aqui se a câmera tá direitinho, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, né? Fiz teste ontem para ver se estava funcionando, chamei, né, minha irmã, falei, liga aí, vê se está tudo funcionando, e deu tudo certo com a câmera, com o microfone, espero que vocês estejam me ouvindo aí certinho, tá? Mas, voltando aí, os saberes necessários à profissão docente, que é o tema da aula de hoje, ok? Pessoal, por que a gente vai falar dos saberes necessários à profissão docente? Na década de 80 no Brasil, né, de 1980, 81, 82, 83, até 1989, então nessa década de 80, no nosso país, houve uma movimentação, né, no país todo, de profissionalização do ensino. O que é uma profissionalização do ensino, gente? É a gente ter a categoria de professor redesenhada, mais respeitada, né, com os direitos todos garantidos, e a partir desse movimento de profissionalização do ensino, né, de todas as categorias profissionais que estavam envolvidas dentro, né, dessa atividade humana que se chama ensino, né, formal nas escolas, houve por parte dos pesquisadores, dos pensadores da área da pedagogia, né, da área da educação, um reconhecimento, né,
dada uma certa importância, dado, assim, falado, né, gente, mas para o mundo abertamente, da existência desses saberes específicos que você precisa ter para ser professor, tá? Principalmente, gente, são saberes que vão caracterizar, né, essa ação docente, essa categoria de profissionais, principalmente na educação infantil, tá? Porque havia um imaginário, gente, simbólico, na década de 60, na década de 70, no Brasil, que as pessoas que gostavam de criança, as pessoas que eram pacientes, as pessoas que eram comunicativas, as pessoas que já tinham tido filhos, que tinham neto, que sabiam, né, ensinar e lidar com crianças e atender crianças em creches, né, em pré-escolas, e era uma categoria de profissionais que não era, assim, entre aspas, levada tão a sério, né? Então, a gente tinha inclusive uma formação para ser professor em nível de, na época chamava segundo grau, né? Que hoje chama ensino médio, que as pessoas faziam um magistério para ter uma formação de professor, para poder dar aula, né, na educação infantil e até nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí, para dar aula, né, no ensino médio e nos anos finais do ensino fundamental, aí sim, você teria que fazer uma faculdade, um curso superior de licenciatura, mas para dar aula tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental, bastava ter o magistério, tá? Só que o magistério foi sendo, né, também investigado, reformulado e pensado de que não era uma formação tão abrangente quanto se necessitava, né, para ser professor. Era uma formação muito rasa. Então, na década de 80, gente, devido a essa profissionalização do ensino, né, dessas categorias profissionais que trabalhavam diretamente com o ensino, também houve esse reconhecimento de que precisa ter mais conhecimentos, além do magistério, né, mais aprofundamento de competências, de habilidades, de saberes, de conhecimento para ser professor. Então, nessa década de 80, vários pesquisadores do mundo todo, tá? Não só do Brasil, mas do mundo todo, começam a investigar, pesquisar, escrever sobre o que o professor precisa saber para ser professor, tá? Então, essa é só uma contextualização histórica, uma contextualização aí de início do nosso assunto de hoje, tá? E, gente, na década de 90, porque houve essa manifestação, essa movimentação, né, na década de 80, de profissionalização do ensino, né, de reconhecimento das categorias que trabalhavam na parte do ensino, né, no Brasil e no mundo, gente. Na década de 80, então, esses estudos que iniciaram, né, essas pesquisas que iniciaram na década de 80, começaram a ser aprofundadas e divulgadas pelo mundo, tá? Então, a gente tem dois autores, dois pensadores, né, também da didática moderna, mais especificamente da questão do assunto de formação de professores, que influenciaram aí fortemente, né, o Brasil e o mundo, tá, gente? Eles são conhecidos no mundo inteiro na área da educação, porque são pesquisadores, pensadores, né, professores que pesquisaram de forma mais aprofundada, né, de forma mais científica, esses saberes necessários à profissão docente, tá? E essas pesquisas desses dois professores chegaram no Brasil e são muito utilizadas em universidades, né, pelos também pesquisadores brasileiros. Então, a gente está falando de dois pensadores específicos, que tem aí para vocês do slide a fotinho, né, porque às vezes é ruim a gente falar de um pesquisador, né, gente, de um estudioso de uma área do conhecimento humano e às vezes não visualizar, né, só pegar livro, né, e ficar de forma abstrata. Então, a gente tem aí do lado esquerdo, de camisa azul clara, xadrezinha e gravata azul e óculos quadradinho, o Maurice Tardif, e a gente tem do lado direito, de óculos redondinho, de camisa vermelha e blazer, né, azul marinho, o Clermont Gautier.
Então, esses dois pesquisadores, esses dois, né, autores, esses dois professores, esses dois pensadores da área da didática, se tornaram expoentes, né, conhecidos por estudar o quê? Sobre os saberes que são necessários ao ser humano que quer ser professor, né? A pessoa que escolheu essa profissão de professor. Então, eles escreveram uma obra, um livro que se chama exatamente Saberes Docentes e Formação Profissional. Esse livro foi lançado em 2002, bastante conhecido, bastante reconhecido, né, bastante utilizado no Brasil, tá? Então, esse aprofundamento dessas ideias que iniciaram na década de 80, na década de 90, levaram, né, os pesquisadores, os professores a escreverem obras, né, colocarem no papel, a registrarem esses estudos que eles estavam fazendo, essas pesquisas que eles estavam fazendo sobre os saberes docentes, tá? E esses dois autores, gente, além deles serem conhecidos no mundo todo, nessa área, né, da pedagogia, que é a didática, e nessa área dos saberes necessários à profissão docente, eles são professores, pensadores que influenciaram muito essa área da pedagogia no Brasil. Então, por isso que eu escolhi eles dois para falar, tá? Vamos lá, gente, por partes. Eu vou falar primeiro do Maurice Tardif, tá? Porque ele acabou se destacando aí dentre essa dupla de pesquisadores. Mas o Maurice Tardif, gente, ele é um professor canadense, né? Mora no Canadá, né? Se formou no Canadá e faz toda a pesquisa dele, né? E a produção teórica dele no Canadá. E ele, além de ser um estudioso, né? Um pesquisador, um autor dos saberes necessários à profissão docente, que é conhecido no mundo todo e influencia bastante, né, os professores e as pesquisas no Brasil, ele, além de ser, né, escritor, pesquisador e professor, ele é o diretor de um centro de pesquisas canadense, né, do Centro de Pesquisas canadense sobre profissão docente. Então, tudo que envolve formação de professor, né, saberes necessários para você ter essa profissão, né, de docente, para praticar a docência. Então, ele dirige esse instituto, esse centro de pesquisas, que se dedica a essa área do conhecimento, tá? Os saberes necessários à profissão docente. E todas as pesquisas que ele faz, todos os estudos que ele faz, são voltados mesmo para a evolução, né, dessa área do conhecimento humano, dos saberes necessários à profissão docente, e também, gente, como que se encontra, né, essa categoria de profissionais no mundo e como que ela está evoluindo, o que ela está estudando, né, quais são as competências que ela tem que ter, as habilidades, os conhecimentos que ela tem que ter. Então, as pesquisas do Maurice Tardif, elas são voltadas para essa evolução e situação da profissão docente no mundo e que influencia o Brasil diretamente. Claro, gente, além, né, da pesquisa sobre a formação mesmo dos professores, tanto em nível superior, como o que precisa de requisito básico, né, antes do ensino superior para ser professor e ser a base dessa nossa profissão, né, tão amada, tão desejada por algumas pessoas, tão reconhecidamente importante, mas ao mesmo tempo também tão desvalorizada, né, no Brasil, porque em outros lugares do mundo a gente tem a profissão de professor bastante valorizada. E uma coisa importante para a gente, né, continuar aqui com os nossos estudos sobre os saberes necessários à profissão docente, é bacana a gente também ter esse conhecimento de que o Maurice Tardif, ele, além de ser professor, né, ele é filósofo e sociólogo. Então, não é nada melhor do que um filósofo para pensar, para fazer análises, reflexões críticas sobre essa área, né, do conhecimento humano que se chama docência, né, professor, didática. E ele também, por ser sociólogo, consegue fazer as análises dele, as análises dele, as reflexões,
sempre em conexão com a sociedade, né, com o período histórico, de qual que é o desenvolvimento da sociedade que os professores estão atuando, e isso é muito importante, tá? Então, ele, além de ser professor, né, pedagogo, ele é filósofo e sociólogo de formação, né, fez faculdade, se formou nisso, e os trabalhos que o Maurício Tardif escreveu, né, os livros que ele escreveu, as pesquisas, os artigos científicos, eles foram publicados no mundo todo, tá, gente? Então, embora o Brasil tenha bastante influência das pesquisas desse professor, o Tardif, ele foi traduzido para outras línguas, né, e o mundo inteiro tem ele como referência nessa área dos saberes necessários à profissão docente. E um dado, assim, específico, que eu acho bacana também, acho interessante de falar, é que ele participa de várias pesquisas no Brasil, né, no nosso país, na qualidade de intercâmbio. Então, ele recebe professores e pesquisadores brasileiros, né, lá no centro de pesquisas canadense dele, né, de pesquisa sobre profissão docente, e é esse intercâmbio que tem entre pesquisadores brasileiros, professores brasileiros, que vão estudar no instituto dele, geram aí uma colaboração, né, entre os pesquisadores e professores do Brasil, diretamente com o Maurício Tardif, esse professor canadense, e as pesquisas, né, os debates que ele está fazendo lá no centro de pesquisas que ele dirige, tá bom? Então, assim, bem bacana, né, ter essa condição aí, essa peculiaridade, esse dado aí, né, de proximidade com o nosso país. Gente, vamos lá. Uma coisa importante, antes da gente falar quais são os saberes necessários à profissão docente, né, elencadas aí pelo Maurício Tardif, é que ele, né, antes de falar essas categorias de saberes, né, esses grupos de saberes, ele contextualiza toda a pesquisa dele dizendo que o saber docente é um saber plural. Gente, então, o que seria isso? Que o saber docente é um saber plural. Ele é constituído de vários tipos de saberes, tá? De várias fontes de áreas do conhecimento humano. Então, ele é plural porque ele é constituído por saberes diversos. Bom, vocês que estão no primeiro e no segundo semestre já devem ter percebido, né, que para ser professor, a gente não estuda só didática, alfabetização e letramento, né, metodologia da matemática, da língua portuguesa, da geografia e da história, né, a gente estuda psicologia, a gente estuda sociologia, a gente estuda história da educação, a gente estuda Libras, então a gente tem um saber plural de várias áreas do conhecimento humano que vão formar um conhecimento de professor que seja mais amplo, né, que seja mais completo, porque a gente está lidando com o ser humano, e ser humano é algo muito complexo, né, gente? Então, antes de mais nada, o Maurício Tardif alerta a gente de que o saber docente é um saber plural, porque ele é constituído de vários tipos de conhecimento, tá? Então, e além dos tipos de conhecimento sobre o ser humano, né, psicologia, história, sociologia, didática e etc., metodologia, fundamentos, leis, né, sobre educação e etc., esses conhecimentos que os professores precisam saber, né, esses conhecimentos diversos, esse saber plural, ele vem de também fontes distintas. Por isso também que essa palavra plural está aí, né, em vermelho e em destaque, porque além de ser proveniente de várias fontes, né, dos saberes produzidos pelo homem ao longo da sua caminhada histórica, eles vêm de fontes diferentes, né, de lugares diferentes. Então, a gente vai ver que tem as instituições de formação, né, a gente tem a questão da formação profissional, dos currículos, da prática cotidiana das pessoas, da prática como professor das pessoas, né, da prática pedagógica. Nós também vamos ver ali mais especificamente, um pouquinho mais para frente,
que também tem relação à formação anterior que a gente tem antes da faculdade, né? Então, da onde vem esses saberes que o professor precisa ter, né, sobre o ensino, sobre a pedagogia, que é um saber plural, ele vem também de diversas fontes. Por isso que tem essa chamada de atenção aí do professor Maurício Tardif, de que o saber docente é um saber plural, tá? Vamos lá. Gente, a parte principal, né, e que precisa ficar aí bem clara para vocês no final da aula, né, então se vocês quiserem anotar, ou tirar um print da tela, ou uma foto, que é importante nessa parte da teoria do Maurício Tardif, que a gente está estudando hoje, é que ele traz nas pesquisas que ele faz, nas reflexões que ele teve, né, junto com o Instituto de Pesquisa deles lá, do Centro de Pesquisas, é que ele chegou à conclusão, e isso tem naquele livro dele, né, de 2002, foi em 2002 que ele divulgou para o mundo, né, essa teoria e esse resultado das pesquisas dele, que existem 4 tipos de saberes, né, que você necessita e que você vai precisar para a sua atividade docente. Então, 4 tipos diferentes de saberes que são necessários à profissão docente, tá? Então, ele vai falar desses 4 tipos de saberes, que estão aí em cores diferentes, né? Que um deles, tá? Não que seja o primeiro, ou o mais importante, ou o maior, mas um deles são os saberes da formação profissional. Um outro, né, tipo diferente de saberes que o professor precisa ter são os saberes disciplinares. Depois ele coloca um nome, né, a uma outra categoria, a um outro tipo de saber, né, do necessário à profissão docente, que são os saberes curriculares. E, por último, os saberes experienciais, tá, gente? Não é experiencial, é experienciais, tá? E, claro, gente, que a gente não podia deixar de abordar os 4, né, aprofundar os 4 e a gente ver o conceito, né, a ideia do que seria cada um desses tipos diferentes de saberes que são necessários para a gente, né, para uma pessoa ser professor. Tudo bem até então, gente? Deixa eu só voltar ali na aula para ver se tem alguma pergunta, para eu também registrar aqui as pessoas que estão presentes. Nós temos 13 pessoas na sala de aula, dentre elas 2, né, é a professora, porque eu estou tanto no computador novo, como no celular, para eu verificar como é que está aparecendo para vocês, mas a gente está também com a Eliana Vale, com a Jaqueline Vieira, com a Kelly Soares, com a Lígia Oliveira Santos, com a Mirna Pereira, com a Pati Chaves, com a Jane Ribeiro, a Priscila Rodrigues, o Valdomiro Oliveira, nosso representante, e a Yara Mendes. Então, são 6h36, né? A gente está com 13 pessoas. A aula está sendo gravada, então espero que as pessoas que não consigam chegar ou que não consigam entrar hoje, né, ao vivo, possam assistir aí de forma gravada. Gente, vocês têm alguma pergunta por enquanto nessa introdução, para a gente entrar especificamente na definição ou no conceito de cada tipo de saber? Tudo ok? Vocês estão me escutando direitinho? Já dormiram? Vocês estão me escutando direitinho? Vocês estão me vendo aqui na tela? Tá tudo ok? Cri? Sim, tudo normal, professora. Então tá bom, gente. Ainda bem que tá aí configurado já para vocês poderem abrir o microfone também, né? Acho que já está pré-configurado, porque eu não abri hoje, então acho que já estava aberto. Então, vamos continuar lá, tá? Então, gente, vamos falar, né, do primeiro, não porque é o mais importante, não porque é o maior, é porque é um deles só, tá? Que são os saberes da formação profissional. Gente, esse nome, saberes da formação profissional, ele já dá uma dica, né? Se eu parar alguém na rua agora e falar assim, o que são os saberes da formação profissional? Por esse nome dá para você falar, saberes é tipo conhecimento, coisa que a pessoa precisa saber, tá? E de onde vem? Da formação profissional. Então, como a gente está, né, tendo uma formação para ser professor, qual é a nossa formação profissional? Pedagogia, tá? É o ensino superior, tudo bem? Então, os saberes da formação profissional é tudo que você aprende, né? Todos os conhecimentos
que são baseados, claro, gente, na ciência e na erudição. O que quer dizer isso? É fonte, né, vindo de pesquisas científicas, de descobertas, né, sobre a humanidade, de algo que foi catalogado, que foi, né, publicado, que foi investigado, que foi, né, refletido, que foi muito, né, bem explorado antes de virar um saber, né? Então, não é algo que se acha ou algo que alguém falou por aí. Então, né, dentro da pesquisa científica, dentro da leitura, dentro da exaustiva busca pelo conhecimento, né, de professores, de pessoas, então, baseados, né, nos métodos da ciência, na escrita erudita, né, formal. Então, é um conjunto de conhecimentos, de saberes que são transmitidos, né, eu não gosto muito dessa palavra, né, que são levados pelos professores, né, ou aos professores e também por professores, durante o processo de formação inicial ou continuada do nosso professor. Então, traduzindo isso, gente, vocês, por exemplo, que estão estudando para ser professores, tá? Então, quais são os saberes da formação profissional? São os saberes que vocês constroem como professores no curso de formação universitária e também depois, tá, gente? Em cursos de especialização, mestrado, doutorado, curso de aprofundamento, né? Cursos que você possa fazer para ter conhecimento, né? Durante a sua formação para ser professor, que pode ter sido feito no magistério. Tem alguém na nossa turma aqui que fez magistério, gente? Será? Se alguém fez magistério, se manifeste aí, tá? Ou se não, tudo bem. Então, se a pessoa fez magistério, os saberes da formação profissional, ela adquiriu no magistério, e agora, né, gente, por lei, para dar aula, tem que ter ensino superior. Então, para quem quer trabalhar nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil, tem que ter pedagogia. Então, durante, né, esse processo de formação para professor, que é, no caso de vocês, a pedagogia, se ninguém fez magistério, é ali que você adquire esses saberes da formação profissional. Então, o que é esses saberes da formação profissional? Que você consegue em cursos universitários e cursos, né, posteriores ao curso universitário, para você ser professor. E o que se constitui esses saberes, né? O que são esses saberes? Então, são os conhecimentos pedagógicos, né, da área da pedagogia, relacionadas às técnicas e métodos de ensino, como que você vai ensinar, o que você vai ensinar, quem é a pessoa para a qual você vai ensinar, né? O aluno, sempre legitimado cientificamente, né? Não é baseado no achismo, sempre baseado na ciência, e igualmente transmitido aos professores ao longo do seu processo de formação. Então, gente, você não faz isso de forma autodidata. Então, mesmo que você faça um curso, né, de formação para professor em regime EAD, você tem professores que prepararam os conteúdos, né, professores que interagem com vocês, que ajudam vocês a construírem os saberes, né? Então, são todos esses conhecimentos pedagógicos relacionados a quando você for ensinar, a essa profissão de professor, tá? Então, esse é o primeiro tipo de conhecimento que para quando você for professor, você precisa saber, né? Então, para se formar professor, você precisa saber todos os saberes que estão envolvidos ali nos cursos de ensino superior ou de magistério, né, para ser professor, pedagogia ou licenciaturas e magistério, e também nos cursos que você vai fazer depois que você fizer a faculdade, tanto cursos de aprofundamento, como cursos, né, de pós-graduação, que vem depois da graduação, então especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, você tem que estar, gente, para adquirir esses saberes da formação profissional, você tem que estar estudando, você tem que estar numa instituição de ensino, tá? Você tem que ter professores para você construir esses saberes, tá? Então, basicamente, para nós, na faculdade de pedagogia, tudo bem? Alguma dúvida, gente, sobre esse primeiro tipo de saber, que é tranquilo? Eu vou passar para o segundo, hein? Vamos lá.
Gente, o segundo tipo de conhecimento, né, que o professor tem que ter para ser professor, que o professor tem que, né, construir para ser o professor, estão ligados com os saberes da formação profissional, porque é no curso de formação de professores que também você vai construir, mas ele está numa segunda categoria, tá? Dividido aí. Então, você vai ver que todos os conhecimentos que você adquire nessa formação profissional, eles vão ser divididos aí em dois. Então, são os saberes disciplinares, que muita calma nessa hora, tá, gente? Porque não tem nada a ver com disciplina, com organização, com gestão de tempo, tá? Porque quando a gente fala em disciplina, a gente pensa que ser certinho, ter horário, ser organizado, né? Ser disciplinado, fazer tudo, né? Com compromisso, etc. Mas não é essa palavra, disciplina nesse sentido. Esses saberes disciplinares, vocês vão ter que voltar um pouquinho, assim, na época de escola de vocês, porque tem a ver com disciplinas escolares mesmo, tá? Não com disciplina nossa do dia a dia, de postura, de horário, né? De organização, mas com disciplinas da escola. Então, esse nome, saberes disciplinares, né? Esse tipo de saber que o professor tem que ter, que são os saberes disciplinares, são os conhecimentos que estão relacionados com aquilo que o professor vai ter que ensinar para as crianças, né, ou para os jovens, quando ele for professor. Então, são os saberes que são pertinentes a alguns campos do conhecimento humano que você vai precisar ter para ensinar os seus alunos. Então, esses campos do conhecimento, né, humano, eles estão classificados ali dentro, né, pelo Maurice Tardif, que é o autor que a gente está se baseando hoje, em campos da linguagem, em campos das ciências exatas, no campo das ciências humanas, das ciências biológicas e etc., né, das artes, do movimento, porque assim, gente, quando você vai na escola, no primeiro ano, no primeiro e no segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, né, primeiro e segundo aninho, você tem que ensinar matemática para o aluno, não tem? As 4 operações. Então, para você ensinar as 4 operações, você tem que saber as 4 operações, né? E além de saber ensinar, você tem que saber, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Então, você tem que ter conhecimento da matemática, de português, de geografia, de história, de biologia, né, de música, de artes, de educação física, vários conhecimentos que são de várias áreas do conhecimento humano, mas que você tem que saber. Então, é como assim, sabe, lembra quando a gente estudava na escola, que tinha as disciplinas? Então hoje tem aula de artes, outro dia tem aula de história, outro dia tem aula de geografia, que é o pedagogo ensina, né? Então o pedagogo tem que ensinar, né, geografia, história, ciências, além da matemática, da língua portuguesa, com exceção da educação física, né, que daí vai ter um profissional de educação física. Na educação infantil não, tá, gente? Então, muitas vezes é o pedagogo que vai trabalhar com a área do conhecimento corporal na educação infantil, e a área da artes também. Então, o pedagogo tem que trabalhar com a área da artes na educação infantil, se não tiver professor, né, de artes, contratado pela escola, e aí lá no ensino fundamental, aí sim vai ter um professor, né, com licenciatura, voltada para artes, voltada para educação física, para trabalhar esses conhecimentos, tá joia? Então, você precisa saber, né, matemática, português, geografia, história, ciências, educação física, artes, para você dar aula para crianças, tá? Não é à toa, gente, que na Ítalo vocês têm, não sei se vocês já começaram, já que vocês são primeiro e segundo semestre, se vocês já tiveram alguma disciplina chamada FMP de algo, por exemplo, FMP de artes, FMP de matemática, FMP de educação física. O que é FMP? Fundamentos, métodos e práticas do ensino da educação física, fundamentos, métodos e práticas do ensino da matemática, fundamentos, métodos e práticas do ensino da língua portuguesa, fundamentos, métodos e práticas do ensino da geografia e da história.
fundamentos, métodos e práticas do ensino das ciências naturais. Então, vocês vão ter, dentro do curso de pedagogia, essas disciplinas, né, para vocês aprenderem a ensinar essas categorias de conhecimentos para os alunos, tá? Claro que vocês também vão ter didática, psicologia, história da educação, porque daí você tem que ter os fundamentos, né, do porquê você está ensinando e como você vai ensinar. Mas além de você ter que ensinar por que você está ensinando matemática, né? E além de você saber como que você vai ensinar a matemática, você tem que saber também matemática e metodologias para o ensino da matemática. Então, o professor, ele tem que ter esses saberes, né, identificado ali, né, que pertencem a diferentes campos do conhecimento humano. Então, portanto, né, língua portuguesa, matemática, geografia, ciências, história, biologia, língua portuguesa, já falei, artes e educação física. Tudo bem, gente? Então, esses saberes que foram sendo produzidos pelo homem ao longo da sua caminhada histórica, acumulados, né, na sociedade, ao longo da história aí do ser humano, da humanidade, eles são administrados pela comunidade científica, pelos teóricos, né? E o acesso a eles deve ser possibilitado por meio de instituições educacionais. Então, você, né, como professor, vai poder dar acesso às crianças, né, aos jovens, a esses diversos conhecimentos. Afinal, uma das funções da escola, gente, é transmitir, né, passar adiante todos os conhecimentos que foram acumulados pelo homem ao longo da história, tá? E os professores que fazem isso. Então, vocês também precisam ter, né, o conhecimento desses campos específicos das áreas de conhecimento humano. Tudo bem? Gente, dúvidas sobre esse item 2, esse segundo tipo de saber? O primeiro foi os saberes, né, da formação profissional, que são todos os saberes adquiridos nos cursos de formação de professores, tanto magistério como nível superior, pedagogia ou licenciaturas, e depois as pós-graduações, tá? Esse é o primeiro, saberes da formação profissional. E agora nós estamos no segundo tipo, que são os saberes disciplinares, que são os conhecimentos, né, vindos da matemática, do português, de outras áreas, de áreas diversas do conhecimento humano. Bom, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat, se alguém escreveu, tudo ok, sim. Obrigada, meninas. Então, voltando. Gente, então, o tipo de saber que o professor precisa ter, que é o número 3, tá? O terceiro tipo de saber que o professor tem que ter. Então, o primeiro foram os saberes da formação profissional, adquiridos em cursos, né, superiores de formação de professores. O segundo foi os saberes disciplinares, que é sobre as disciplinas, depois que você vai ensinar para as crianças, que também são adquiridos, né, gente, em cursos de formação de professor, mas são saberes específicos. E o terceiro tipo, gente, são saberes curriculares. Então, cuidado para não confundir, tá? Os saberes disciplinares, vocês sempre vão associar o quê? Aquelas disciplinas que eu tinha na escola. Então, né, dos conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da história, ligado a linguagens, ciências exatas, ciências humanas, ciências, né, naturais, artes, movimento e etc, tá? Agora, o terceiro, que chama saberes curriculares, que são também adquiridos, gente, na formação profissional do professor, tá? Tanto no magistério, como na faculdade de pedagogia, ou nas licenciaturas, ou nas pós-graduações, ou em cursos, né, sem ser na instituição que você se formou, né, que você teve a sua formação de professor, mas são todos os conhecimentos relacionados, gente, à forma como as instituições educacionais fazem a gestão do conhecimento. Calma que nós já vamos ver, tá? Que conhecimento, professoras? Esses que foram socialmente produzidos pelos homens ao longo da sua caminhada histórica. Português, matemática, arte, educação física, ciência, biologia, inglês, né, língua estrangeira, etc, tá? Então, quando você tem os conhecimentos, né, disciplinares, que são esses conhecimentos específicos, né, que o homem produziu, os conhecimentos curriculares, eles estão relacionados a
como você organiza e como você transmite esses conhecimentos, tá, gente? Então, tem a ver, né, tá muito relacionado com a área da didática. O que eu faço com os saberes, né, de português, matemática, geografia, história, como que eu transmito para o aluno? Como que eu traço um objetivo de aula? Como que eu escolho um conteúdo? Qual a metodologia que eu vou ter que usar? Né? Então, o que o professor faz e como ele faz com aquilo que ele tem que ensinar para os alunos, tá? Então, os saberes curriculares têm aí relação, gente, com o gerenciamento e com a forma como você transmite para os seus alunos isso, como que você ajuda o seu aluninho lá, né, a construir os saberes, a se formar como cidadão, tá? Então, tá intimamente relacionado, os saberes curriculares dos professores, né, intimamente relacionado com a didática, né, com a prática de ensino, porque eles são formas do professor, coisas que o professor tem que saber, né, conhecimentos que o professor tem que ter, para depois saber aplicar esses conteúdos para os alunos, tá? Então, só para a gente organizar de uma forma assim, como o Tardif gostaria, né? Ele está vivo, tá, gente? Está muito bem, obrigada. Ele diz, então, que são conhecimentos relacionados à forma como as instituições educacionais fazem a gestão dos conhecimentos socialmente produzidos e devem ser transmitidos aos estudantes, tá? Que são aqueles saberes disciplinares, a matemática, o português, a ciência, a química, a física, a geografia, a história, né? A artes e a educação física. Então, apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares, né? Então, objetivos de aula, conteúdos, metodologias que o professor vai ter que usar para ensinar os alunos, que os professores devem aprender, né, para depois aplicar para os alunos, tá? Então, é lógico, onde a gente vai conseguir esses saberes curriculares? Também na formação profissional, tá? Mas tem mais relação com como que a gente vai ensinar para os alunos, e não o que a gente vai ensinar para os alunos, tá? Então, lá nos saberes disciplinares, era o que a gente vai ensinar para o aluno. Então, a gente tem que saber aquilo que a gente vai ensinar para o aluno. E aqui, a gestão daqueles conhecimentos todos, como que eu vou ensinar, em que época que eu vou ensinar, como que eu vou ensinar. Tá joia? Tudo bem, gente, esses saberes aqui curriculares? Gente, eu tô com calor, eu vou ter que trocar de blusa, vocês deixam? Posso, Eli, só trocar de blusa, que eu tô morrendo de calor já? Só um minutinho, um minuto. Pode cronometrar aí no relógio, já volto. Ai, gente, desculpa. Vamos lá, continuando. Agora já mais fresquinha. Caiu a temperatura ontem, né? Já coloquei na minha cabeça que tava frio. E como a gente acorda, né, gente? 5h30, 5h20, a gente tá um pouquinho mais fresquinho, né? Depois vai melhorando, vai dando uma esquentadinha. Meu cachorro aqui também tá, né? Vem, Panqueca. Vem, Panqueca. Não pode latir agora. Gente, eu vou mudar de apartamento hoje. Vocês acreditam nisso? A hora que acabar a aula de vocês, 8h30, tá agendado para caminhão de mudança vir aqui fazer a mudança. Ai. Então eu vou receber o moço 8h30 e 8h50 ele tem que dar aula para a turma da manhã. Mas vamos lá. Gente, tudo bem os saberes curriculares? Deu para entender certinho? Que é, né, como que você faz a gestão dos conhecimentos que você tem que... Gente, vocês não têm noção como é que tá a minha casa. É só caixa... Eu que fiz a embalagem de tudo, e aí, não é fácil, não. Só que o computador novo eu vou levar na mão, né? Na minha mão, na minha mochila, nas minhas costas. Não vai na mudança, não, Deus me livre. Então, vamos lá. Deixa eu ver.
Acho que eu abotoei. Ah, não abotoei, não. Calma aí, gente, tá difícil os botãozinhos aqui. Vamos lá, tudo bem, gente? Então, saberes curriculares, né? Como que o professor vai gerir aí tudo que ele tem de conhecimento e que ele tem que passar para os alunos, tá? Vamos lá. Ai, pronto, agora sim, estou devidamente vestida. Pessoal, e agora o quarto tipo de saber, tá? O quarto tipo de saber chama-se saberes experienciais, tá? O nome já dá uma dica, né, gente? O que experienciais quer dizer? Acho que eu nem vou lá ver se vocês vão escrever alguma coisa, porque, né, já tá meio na cara, né? Gente, mudança é bacana, mas dá trabalho. Ai. Ainda mais hoje que eu dou aula o dia inteiro. Vamos lá, gente. O que são os saberes experienciais? São os saberes que vão vir da onde? Da experiência como professor, do ato de dar aula, das experiências que a gente chama de prática de ensino, tá? Então, os saberes experienciais, eles vêm para a pessoa, né, para os alunos, para nós que estamos em formação de professores, através do exercício da atividade profissional. Então, gente, basicamente, tem vários casos, tá? Mas quando que vocês vão ter contato, quando que vocês vão ter saberes experienciais? É bem óbvio, né, e bem direto, que é através do estágio. Então, quando você estiver fazendo estágio só pode ser feito a partir da segunda metade do curso, né? Então, vocês vão fazer estágio lá no quinto semestre, quarto, quinto e sexto, né? Vocês estão no curso 3 anos ou 4 anos, gente? É 3, professor. 3 anos. Então, a partir do quarto semestre, vocês já podem fazer estágio, tá? Porque tem que fazer primeiro, segundo, terceiro, primeira metade. Aí, quando você entrar no quarto semestre, vai poder fazer estágio curricular supervisionado, tá, gente? Estágio não remunerado, do CIE, do NUB, em escola, para fazer desde o primeiro semestre. Mas olha só, quando você for fazer estágio, você vai começar a ter uma experiência de ser professor. Mesmo que o estágio seja de observação, de participação, né? Você ajuda o professor e você pode também, né, de regência, reger algumas aulas, você está tendo uma experiência, o quê? Prática, tá, gente? Um contato com alunos. Então, tudo que você aprende no estágio é chamado de saberes experienciais, que vem da experiência de dar aula, da experiência da prática de ensino. Mas existem outras situações dentro do curso de pedagogia, né, dentro do curso para ser professor, que também pode ser considerado saberes experienciais. Por exemplo, gente, quando você apresenta um seminário, o professor pede para vocês fazerem um trabalho em grupo e apresentar para a turma. O fato de você estar ensinando algo para a turma, apresentando algo para a turma, você já está treinando ser professor, né? Você já está tendo uma experiência de praticar um ensino de alguma coisa. Você está explicando alguma coisa que você estudou para pessoas que não estudaram aquilo, tá? Então, dentro do curso de formação de professores, você tem algumas atividades na qual você está adquirindo saberes experienciais, tá? Que são advindos do próprio exercício da atividade profissional, exercício de dar aula, de ensinar alguma coisa a alguém. Se eu pedisse para falar para vocês assim, gente, hoje não dá, né? Mas liga para um amigo seu aí pelo WhatsApp e em dupla, um da dupla vai explicar para o amigo o que são os saberes curriculares e o que são os saberes da formação profissional, e o outro da dupla vai explicar para o colega o que são os saberes experienciais e os saberes disciplinares. Então, se você tiver que explicar para alguém algo, ensinar para alguém algo, você está fazendo um exercício de atividade profissional docente, tá? Então, essas vivências específicas, né, de situações relacionadas ao ensino, tá? Pode ser no espaço escolar ou não também, mas relacionada ao ensino, né, a prática de ensino, são essas relações vão estabelecer para vocês, vão dar para vocês esses saberes experienciais. E é claro, gente, a gente vai aprender muito quando a gente se formar e for professor. Tá? Então, os saberes experienciais,
eles não estão só dentro desse saber, dentro dos cursos de pedagogia, dentro do curso de formação de professor. Ele também vai acontecer depois que você se forma, né? Na sua própria atuação como professor. E a gente aprende muito, viu, gente? Muito dando aula. Coisa que nenhum livro ensinou a gente, nenhuma faculdade ensinou a gente, nenhum professor da faculdade falou pra gente. A gente vai aprender dando aula, tá? Dando aula. Então, esses saberes experienciais, eles são relacionados com esses exercícios, né, com algumas atividades que você realiza a prática de ensino, a prática de ser professor, mesmo ainda não sendo professor, tá? E o Maurício Tardif, gente, ele vai fazer uma coisa que é importante. Ele vai dar para esse saber experiencial um caráter de destaque. Não é que esse tipo de saber é mais importante que os outros, porque você tem que ter os 4 tipos de saberes. Não adianta, só vou ter o experiencial, porque vai faltar a teoria. Se você só tiver a prática, vai faltar a teoria. Mas eu vou ter só os disciplinares e curriculares. Aí vai faltar a prática, tá? Mas essa posição de destaque que ele dá, né, para esse saber experiencial, por que ele justifica essa posição de destaque? Porque essa relação, né, gente, com o aluno que a gente tem, é o que vai mesmo fazer com que nós sejamos professores. Tudo que a gente tem, gente, antes de dar aula, é muito subjetivo. Então, o professor, ele só se constitui como professor, ele só vai ser professor na hora que ele tiver em relação com os alunos, em contato com os alunos. Então, enquanto você aprendeu, você estudou, você treinou, ótimo, mas você só se estabelece como professor a partir do momento que você tem essa relação, né, de troca com alunos concretos, né, em salas de aula ou fora da sala de aula, mas sendo professor. Então, a gente vê que é complexo, né? Então, quando você tem a experiência de ter um aluno, gente, é um saber muito importante para o professor ter essa experiência, né? E os professores vão colocar daí, entre aspas, tá, gente, em prática, todos aqueles outros tipos de saberes que você adquiriu na sua formação profissional, que são os saberes curriculares e os saberes disciplinares. Quando? Quando você tem essa experiência de ensinar, quando você tem esse contato, né, dessa ação do professor com o aluno, essa relação ensino-aprendizado que tem o professor e tem o aluno, tá? Então, por isso que ele fala que esse saber experiencial, ele coloca como destaque, porque ele fala que é imprescindível e é muito importante, porque é ali que você vai, né, colocar em prática todos os outros saberes. Então, ele coloca esse destaque aí para esse saber experiencial, tá? Gente, o Clermont-Gautier, que a gente, né, falou pouco, mas ele fez as pesquisas junto com o Maurício Tardif, ele também tem pesquisas separadas, onde ele coloca um terceiro tipo de saber que o professor, né, tem que ter, ou que o professor vai usar, na verdade, né, para quando ele for professor, que são os saberes pessoais dos professores. Olha que bonito, né? Que são aqueles que você adquire aonde? Na família, né, nas suas experiências de vida, na sua formação cultural, artística, social, né? Então, a sua história de vida enquanto indivíduo também traz conhecimento para você, né? Também traz saberes para você que você vai usar depois, né? Na hora de ser professor. Sensibilidade, respeito, né? Que são coisas que você aprende aonde? Na família, na sociedade, na cultura, né? E esses saberes também, o Clermont-Gautier vai dizer que é um saber também que o professor, né, precisa lançar mão, precisa utilizar quando ele for dar aula, tá? E o Clermont-Gautier, ele também tem um outro tipo de saber que ele coloca a mais do que o Maurício Tardif, que são os saberes que você teve na escola. Então, como que foi a sua formação no ensino fundamental? Como que foi a sua formação no ensino médio?
Você fez magistério? Você não fez magistério? Então, essa formação escolar sua também vai influenciar depois quando você for professor. Exemplo, gente, quem teve uma formação onde a matemática ficou meio, né, complexa ou difícil e você não tem tanta aptidão, quando você for ensinar matemática para as crianças, você vai ter que praticamente aprender matemática de novo na faculdade, né? Porque é tanta coisa que a gente não lembra, esqueceu, ou não ficou tão claro para a gente no momento da escola, né? Então, essa formação que é proveniente ali do ensino médio, da educação básica, também vai influenciar, né, na formação do professor. Quanto mais sólida e mais qualidade a pessoa tiver na formação escolar dela, o melhor professor provavelmente você também será. Tá? Então, o Maurício, o Clermont-Gautier, desculpa, ele coloca mais essas duas categorias de saberes necessários à profissão docente, mas que, na verdade, são antes, né, de você escolher ser professor, que são os saberes da família, né, os saberes pessoais dos professores, e também os saberes da escola, tá, da formação escolar do professor. Então, aqui tem um quadrinho, que é a título de curiosidade para vocês, eu nem vou explorar tanto, né, aqui já tem os 5, tanto aqueles, os 5 não, né, 1, 2, 3, 4, 5. Tanto os 4 que o Maurício Tardif falou, né, os saberes da formação profissional, os saberes curriculares, os saberes disciplinares e os saberes experienciais, como esses saberes que Clermont-Gautier fala, né, da formação pessoal do professor e da formação escolar do professor. Então, aí tem os saberes dos professores. Então, essa é uma tabelinha que já é do Clermont-Gautier, tá, gente? Não é do Maurício Tardif, mas ele fala aqui nesses 3 saberes provenientes da formação profissional para o magistério, que é, né, da faculdade, saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho, e saberes provenientes da sua própria experiência da profissão, é muito parecido, né, semelhante ao que o Maurício Tardif falou. Só esses 2 primeiros, que é os saberes pessoais dos professores e os saberes provenientes da formação escolar anterior, que tem de novo. Então, tem essa tabelinha aqui do Clermont-Gautier, que ele coloca os saberes aqui do lado esquerdo, aonde você adquire, né, então na família, na escola primária e secundária, depois nos estabelecimentos de formação de professor, né, estágios, curso de reciclagem, também, né, os livros, os congressos que o professor vai, e na prática do ofício dele, que são os experienciais. E aqui tem os modos de integração, né, do trabalho docente, como que ele vai integrar lá e fazer a utilização com os alunos, tudo bem? Então, é só uma curiosidade aqui, que é o que o Clermont-Gautier fala quando ele pesquisa sozinho, que ele coloca mais essas duas categorias, né, além do que o Maurício Tardif falou. Gente, então, olha só, o que a gente tem que tirar de importante, né, nessa primeira parte da aula de hoje nossa, que fala dos saberes necessários à formação docente, segundo Clermont-Gautier e Maurício Tardif, que é importante a gente ter, né, bem claro que os cursos de formação do professor, que é o curso que vocês estão fazendo universitário, gente, de pedagogia, não é a única fonte de saber do professor. Então, o professor vai também ter conhecimentos para dar aula, que são conhecimentos da vida dele, que são conhecimentos da escola dele, que são conhecimentos do curso de pedagogia, mas também são conhecimentos da experiência prática e também de formação continuada. Então, cursos que vocês fazem, livros que vocês leem da área da pedagogia, uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado que você venha fazer depois, tá? Então, a gente tem que ficar claro isso, que não é só especificamente no curso de pedagogia que você tem fontes de saberes para ser professor. Então, você tem outras fontes, né, outros lugares que você pode adquirir conhecimento que vai complementar essa formação que tem na faculdade. Principalmente, né, como destaque, esse saber experiencial que vem da experiência de ser professor. Então, a prática profissional dos professores, ela é resultado do quê? Da relação entre esses diversos tipos de conhecimento.
Então, conhecimentos pessoais e familiares, conhecimentos vindo da escola, né, da sua formação escolar, conhecimentos do curso de formação, né, que vocês têm, que é a faculdade, conhecimentos disciplinares, né, ou saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. Gente, dessa primeira parte da aula, tudo bem? Porque esse conteúdo que eu deixei para o final da disciplina, ele é relativamente simples, né? Ele é tranquilo de entender, ele é fácil, né, de assimilar, né, de construir. É uma coisa, né, aparentemente mais simples do que o pensamento didático moderno de outros autores. Ele também é uma parte da disciplina que é menor, né? Ela tem menos coisas para estudar do que a teoria do Frenet, do Dia Montessori, né, do que a constituição do campo da didática, também, né, os tipos de didática. Então, eu deixo para o final sempre, gente, como fala, essa parte da disciplina, porque a gente já vai desacelerando, já vai deixando o conteúdo menos pesado, né, um pouco mais leve, porque daí vocês vão entrar em avaliações e acumula tudo, trabalho, né, gente, dos professores. Então, a gente vai dando essa desacelerada, tá? Agora, na aula de hoje, gente, ainda tem um segundo conteúdo, que é um conteúdo também, né, dos saberes necessários à profissão docente, só que é referente a um outro autor, a um outro estudioso bem famoso, que, inclusive, eu queria perguntar para vocês, porque esse conteúdo que a gente vai ver agora, que eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, né, e nós vamos aí compartilhar, ele é passado em outra disciplina, que é do professor Marquinhos. Vocês estão tendo disciplina com o professor Marcos esse semestre, ou tiveram no semestre passado? Sim, nós estamos tendo, professora. Então, vocês, com certeza, o professor Marcos já trabalhou isso com vocês de forma aprofundada, e eu, como disciplina de didática, só vou falar basicamente da existência desses saberes profissionais que são relativamente novos, tá? E que a gente tem que ficar atento, mas que vocês já aprofundaram em outra disciplina, que é sobre um pensador que se chama Philippe Perrenot. Já identificaram ou não? Que fala sobre as 10 novas competências para ensinar. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu material, tá? E aí vocês veem se me confirmem aí se foi um conteúdo da disciplina do professor Marcos, porque eu sei que é a disciplina dele que trabalha, tá? E eu dou só uma pincelada porque faz parte dos saberes necessários à formação docente. Ótimo, Lígia falou sim, ficou aliviada. Vamos lá, deixa eu apresentar de novo o slide de vocês. E acho que vai dar certo. Aqui, deixa eu ver se já está aparecendo. Apareceu a Margarida, leu lá. Gente, então, para finalizar a nossa disciplina, e já vou falar para vocês, tá, gente? Nós não vamos aprofundar, porque vocês já viram com o professor Marcos, mas outro saber necessário à profissão docente, que se tornou extremamente importante, tá? Na década nos anos 2000, foi as 10 novas competências para ensinar, que foi trazido, né, à tona, que é um fruto de uma pesquisa do professor Philippe Perrenot, tá, gente? Só que o professor Philippe Perrenot, ele não vai falar desses saberes que a gente adquiriu na faculdade, que tem nos livros, ele vai falar de competências e habilidades que o professor tem que ter e que antes não precisava ter. Então, que nos anos 2000, ele falou, gente, além de ter, né, os saberes da formação profissional, os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes, né, experienciais, a gente tem que adquirir 10 novas competências que não eram necessárias antigamente, mas que agora são. Tá? Então, o professor Philippe Perrenot, deixa eu já compartilhar com vocês, é esse moço simpático aí que vocês estão vendo. Ele é um sociólogo suíço, ele é doutor em sociologia e antropologia, ou seja, gente, realmente interessado no ser humano, né?
em como o ser humano se relaciona com a sociedade, e ele é professor da Faculdade de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade de Genebra, na Suíça, tá? E ele também, assim como Clermont Gautier, ele é diretor de um laboratório de pesquisas sobre inovação na formação de professores e inovação na formação da educação lá na Suíça. Gente, vocês sabem que a Suíça tem uma das educações de maior qualidade do mundo inteiro. A educação suíça é referência como educação de qualidade para o mundo inteiro, tá? Então, ter um autor, né, que veio da Suíça, que está pesquisando lá, né, e lá tem tanta qualidade, ele foi reconhecido também mundialmente, não só no Brasil, tá? O Felipe Perronot, mas como uma referência mundial para a formação de professores, né? Falando sobre saberes necessários à formação docente. Por que ele é, gente, questão de destaque aí, né, nesse mundo dos saberes necessários à formação docente? Porque no ano 2000, especificamente no 2000, ele falou algo que ninguém antes tinha falado, que ninguém antes tinha aprofundado pesquisa, que ninguém antes tinha dado importância. E quando ele fez a pesquisa dele e divulgou para o mundo, deixa eu até pegar aqui, esse livro aqui, que chama 10 Novas Competências para Ensinar, que foi publicado no ano 2000, essa é uma das capas, tá, gente? Tem várias edições, é da Artmed, editora Artmed. Quando ele escreveu esse livro, gente, o mundo ficou assim, tipo, nossa, tô passado, porque falou coisas que não estavam, né, à tona ainda, que a gente sabia mais ou menos, mas não tinham pesquisas, que são coisas da atualidade histórica. Então, só para fazer um contexto aí, gente, né, essa profissão de professor, esse ser professor, né, essa carreira, essa ocupação tão linda que a gente escolheu, né, para nossa vida, ela não é imutável. Então, assim, gente, não pode um professor de hoje ser igual ao professor da Idade Média. Né? Um exemplo que eu gosto bastante de falar é o seguinte, que é triste para a nossa área da educação, mas é verídico. Se você pegar um médico, ó, gente, um médico lá da Idade Média, e colocar nos dias atuais, tipo, fazer a máquina do tempo, e colocar numa sala de cirurgia de hoje, o médico consegue operar? O médico consegue exercer a profissão dele? Um médico se pôr num hospital hoje? Não. Difícil, né? Sim, talvez pouco, mas assim, vai ser bem complicado. Agora, gente, tem uma coisa tão triste que eu tenho que falar para vocês. Se você pegar um professor da Idade Média e colocar ele para dar aula nas escolas brasileiras hoje, ele consegue dar aula? Consegue. Consegue, gente, porque a educação é uma coisa que muda muito lentamente e muda pouco. É um dos setores da sociedade que menos ocorre mudança. Então, se eu chegar um professor da Idade Média aqui, que era um professor tradicional, ele consegue numa escola dar aula. Né? Aula expositiva, aula na lousa, aula daquele jeito que a gente viu, né, no começo da nossa disciplina. Complicado, né? Então, gente, a educação, ela é como qualquer outra área do conhecimento humano. Ela sofre transformações. Gente, o nosso aluno de hoje, a nossa criança de hoje, é a mesma de 10, 20 anos atrás? Acho que vocês já tiveram uma infância diferente da de hoje, né? Eu também. Então, assim, o mundo vai mudando, as pessoas vão mudando, a relação das pessoas com o mundo, com o conhecimento, né, com os objetos vai mudando. Então, a escola também tem que ir mudando. Todos os setores da sociedade têm, né, inovando, tem que se transformando, tem que se modernizando, né, tem que ir se atualizando. Então, essas formações que teve na escola, essas transformações que tiveram na história, né, na sociedade, essa transformação do ser humano, a escola tem que também se transformar. E o professor também, gente, né? Então, a gente vê que a educação, ela não pode ser imutável. Esse ofício de professor não pode ser imutável, ele tem que ser sempre dinâmico, sempre atualizado. Tem uma charge aqui que eu gosto bastante,
Não sei se vocês que têm filhos, né, ou vocês que estudaram há uns anos atrás, na década de 70, 80, 60, vão lembrar, mas essa situação que está sendo mostrada ali na charge foi uma situação que mudou muito, né? De maneira geral, lá antigamente, quando o aluno não ia bem na escola, os pais, né, colocavam de castigo, perguntavam ao aluno, né, falava, o que essas notas aqui no boletim, o que aconteceu? E iam, né, muito cobrado do aluno, a responsabilidade, e o professor era de máxima, né? Ninguém questionava. Hoje, olha ali, né? A inversão de valores. Nenhum dos dois tá certo, tá, gente? Não tô falando que um tá certo e um tá errado, né? Mas como como as coisas são diferentes e como elas se transformam. Hoje em dia, né? Muito também pela sociedade do trabalho, porque os pais trabalham muito, então a relação deles com os filhos vai mudando, né? Porque às vezes para suprir uma necessidade que você tem de dar carinho, atenção para o seu filho, então você, né, não fala um não, dá tudo, mima, né, porque às vezes não dá atenção de tempo que você acha adequado, mas olha aí em 2009, né, o pai e a mãe indo na professora, que notas são essas? Meu filho é um anjo, meu filho é maravilhoso, meu filho é inteligente, professor que tá errado. Então, assim, nenhum tá certo, né, mas olha que situação diferente. Então, a professora de antigamente, ela tem que saber lidar hoje com essa realidade, né, também dos pais, com essa realidade da tecnologia, com essa realidade das crianças, com realidades que são sendo necessárias, né, ela tem que ter competências, tem que ter habilidades, tem que ter saberes necessários para o mundo atual, para o mundo moderno, tá? E, então, por isso que o Felipe Perrenot, em 2000, calma aí que eu vou passar aqui, em 2000, ele escreveu, tá, gente? Eu vou passar aqui para as 10 novas competências. Ele escreveu aí um livro falando. Por que chama 10 novas competências? Porque tem relação com a transformação das pessoas, com a transformação da sociedade, com a transformação da escola e que o professor precisa atualizar. Então, vocês, né, como que fala? Estudaram com o professor Marquinhos, cada uma dessas competências, né? Inclusive, o livro do professor Felipe Perrenot tem um capítulo inteiro para cada competência dessas, tá? Mas aqui no slide que eu preparei para vocês, inclusive esse slide que eu ia fazer isso, mas não vou fazer porque vocês já têm, né? Com o Marquinhos. O slide traz para vocês a competência, né? Então, organizar e dirigir situações de aprendizagem. Traz ali o que significa isso, né? Então, por exemplo, conhecer para determinada disciplina os conteúdos a serem ensinados, né, que são os saberes, o quê, gente? Disciplinares, né? E sua tradução em objetivos de aprendizagem. E também construir e planejar dispositivos e sequências didáticas. Então, faz parte do professor ele organizar, né, essas situações de aprendizagem para o aluno. Ele propor sequências didáticas, propor didáticas modernas, propor coisas atuais, né, dos tempos atuais, quando for ensinar alguma coisa para a pessoa. E aí, gente, não vou, né, me prolongar, porque vocês já estudaram, mas daí tem a competência 2, administrar a progressão das aprendizagens, tanto de forma longitudinal, né, como de forma mais imediata, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, ou seja, né, desenvolver essa questão dos alunos se cooperarem, se ajudarem, ter o ajuda mútuo, trabalho em grupo, né, não ser um ensino só individualizado, né, ter o apoio, a ajuda de alunos com dificuldades de aprendizagem, né, que a gente não considerava essas coisas, achava que todo mundo era igual, que todo mundo aprendia de forma igual. O 4, né, competência 4, envolver os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho. Então, gente, isso é uma coisa muito importante do professor, né, o professor, além de ensinar muitas coisas para o aluno, ele tem que fazer com que o aluno goste de estudar, tenha prazer em aprender, né? Rubem Alves fala muito isso, tenha desejo de aprender. Então, a educação não pode ser uma coisa chata, uma coisa enfadonha, uma coisa, né, de castigo. Tem que ser uma coisa bonita, tem que ser curioso, né? Tem que ser diferente. O aluno tem que falar, nossa, amei essa aula, né? E nós vamos ver isso, inclusive, no filme, na semana que vem, né? Vocês podem até relacionar com essa competência 4 do Perrenot, que o professor tem que, né,
desenvolver no aluno esse desejo por aprender, né? Essa vontade de participar do processo educativo e não fazer só porque ele é obrigado. A competência 5, trabalhar em equipe, gente, mas não no sentido de você juntar aluno e mandar fazer um trabalho em grupo, né? No sentido de você ensinar o aluno também a gerir conflitos, né? Nessas relações interpessoais, no grupo poder refletir, dar opinião, respeitar a opinião do outro, do grupo fazer realmente um trabalho em grupo, não só dividir em partes, né, e depois juntar depois. A competência número 6, que é participar da administração da escola. Então, você não pode achar que sendo professor que o resto que se exploda, né? Então, tem que estar envolvido ali em ajudar a escola evoluir, a escola ser melhor, né? Participar de tudo que a escola faz, tudo que a escola, né, promove, se envolve, tanto ali na associação de pais e mestres, na questão do envolvimento com o bairro, né? Então, ter essa relação com aquilo que está fora da sala de aula também, né? Que é da escola como um todo. O 7º, né, que tem muita relação com aquela chave ali que a gente viu, que é informar e envolver os pais, gente. Hoje é imprescindível, né, que os alunos estudem, mas que os pais sejam informados, tenha formas de ajudar o aluno. Mas como que eu vou ajudar o meu filho se ele está aprendendo trigonometria e eu nem sei mais isso? Então, o pai, ele não precisa ir lá ensinar trigonometria para o aluno, mas incentivar o aluno a estudar, né? Sentar ali com ele, ver se os cadernos estão ok, né? Se os materiais não está precisando de nada. O pai, né, ter o hábito de ler em casa, também de estudar, de ser uma referência para os alunos, né? Mesmo que seja simples, né? Não com coisas muito complexas, mas essa questão, né, do professor saber se comunicar com os pais, né, gente, que tem pai muito complicado, muito difícil, que ao mesmo tempo que às vezes não tem tempo para os alunos, também não compreende como que é o processo educativo, não compreende quase nada de educação, mas você tem que tentar envolver essas pessoas, né? Porque quando os pais estão envolvidos, todos os agentes da escola estão envolvidos, a comunidade está envolvida, a educação fica melhor, tá? A competência 8, né, que, claro, né, gente, utilizar novas tecnologias, assim como o Frenê utilizava as tecnologias novas do tempo dele, já era, né, um pioneiro aí, a gente também tem que saber, o professor tem que se reciclar, o professor tem que se atualizar para saber usar, né, computador, celular, data show, gamificação, aplicativos, etc., porque os nossos alunos estão inseridos nesse mundo da tecnologia, né? Então, o professor, às vezes, ele aprende também muito com o aluno, mas ele tem que saber utilizar, né, as ferramentas multimídias, principalmente, gente, não saber usar celular, mas saber utilizar o celular como uma ferramenta pedagógica, utilizar a internet como uma ferramenta pedagógica, né, as mídias, aí filmes, músicas, né, tudo relacionado à tecnologia em prol de uma educação melhor. A competência nova é enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, né, gente? Então, o professor não praticar e não deixar haver essa prática em sala de aula de discriminação, né, sexual, étnica, de gênero, de cor, de raça, de religião, discriminação e preconceito de nenhum tipo, né? Então, saber lidar com essas questões, né? O professor tem que saber sobre educação e diversidade, né? Que as pessoas são diferentes, que você precisa respeitar as diferenças e aprender com as diferenças, né? O professor tem que ter um senso de responsabilidade, não pode falar assim, isso daí não é da minha conta, isso daí não sou eu que faço, isso daí é o pai que ensina, isso daí é a psicóloga da escola, né? Então, ele tem que trabalhar ali na sala o senso de justiça, a solidariedade, a responsabilidade, né? O afeto, o carinho, além de tudo que ele tem que ensinar para o aluno. E a 10ª, última, mas não menos importante, né, competência que o professor tem que adquirir, né, tem que desenvolver, que é administrar a própria formação continuada, porque a gente sabe, né, gente, que a vida de professor é corrida, é insana, o professor parece que está correndo o tempo inteiro, tem coisa acumulada para fazer o tempo inteiro, que está exausto o tempo inteiro, com as atividades de aula, né, com o exercício da sua profissão, e além de dar aula, além de ensinar, né, além de ter essa profissão
maravilhosa, complexa e muito, né, importante, ele tem que também investir na sua própria formação continuada. Então, participar de congressos, ler, né, artigos, livros atuais sobre educação, fazer essa reciclagem, né, dos conhecimentos que ele já tem. Então, isso também é uma competência que o professor tem que ter. Não de ter formação continuada, porque ele sabe que tem que ter, mas administrar essa própria formação continuada, tá? Mesmo que a escola, o Estado não ofereça, mas geralmente oferecem, você saber, né, administrar a sua formação ao longo da sua vida profissional. E, gente, acabou a disciplina. Ai, gente. Pessoal, eu imaginei que hoje a gente ia terminar o conteúdo um pouquinho mais cedo, né? Porque é o último conteúdo da disciplina, e aí eu já estava no meu cronograma, né, certinho, considerando alguns adventos que nós tivemos aí ao longo do semestre, uma ou outra aula que a gente não teve, ou que não tinha internet, não tinha luz, ou por causa de doença. O professor, quando faz o cronograma dele, ao longo da disciplina, gente, ele prevê, né, uma, duas aulas que pode acontecer algum problema, e põe o cronograma flexível. Paty, já, mas assim, por que já dia 12, tá? Porque semana que vem tem o filme, que nós vamos assistir em aula, tá? Eu não quero ninguém com caderno, ninguém, tá? Não vai anotar nada do filme, porque depois que a gente assistir o filme, né, vocês vão ter como fazer o trabalho, eu prometo para vocês. Então, tem que assistir o filme com bastante atenção, sem ficar anotando nada, sentir o filme, né, apreciar o filme, que é o mais importante, fazer um café da manhã aí com pipoca, chá, né, um pão, sanduíche, pão de queijo, e assistir como se estivesse no cinema. É Cine Educação semana que vem, tá? Aí, no final da semana que vem, vou preparar minha pipoca aqui de manhã, e pipoca que me dá amanhã, tá bom. Mas vai ser legal. Eu também vou me preparar, pode ser de pijama, pode ser na cama, tá, gente? Não tem problema. Um lugar confortável, que você possa assistir um filme de 1h40, tá? O filme tem 1h47, 37, se não me engano, tá? Um filme maravilhoso, que vai ser uma lição de vida, uma lição de didática, uma lição de professor, uma história extraordinariamente bela, interessante, divertida, tá? Sobre didática, sobre professores. Então, a gente vai assistir. Nossa, gente, fez um embaçado aqui. Ai! Fez um embaçado aqui na minha tela. Então, gente, vamos lá. Não sei nem o que eu faço agora. Aqui. Gente, então, assim, até perdi o que eu ia falar. Um filme no qual, no final da aula que vem, tá? Deixa eu limpar a câmera aqui. No final da aula que vem, é o momento que eu vou passar para vocês a avaliação final, o trabalho de avaliação final. Aí vocês vão fazer o trabalho que é da avaliação final para me entregar no dia 26. Aí no dia 26, quando vocês forem entregar o trabalho para mim, a gente vai fazer o quê? A discussão do filme. Daí na discussão do filme vocês vão falar: eu coloquei isso no trabalho, isso eu não coloquei, nossa, que bafão, tal. E aí, no dia 26 que a gente fizer a discussão, vocês vão poder reformular algumas coisas do trabalho, se vocês quiserem, individual, tá? Do trabalho, se vocês quiserem, e para entregar definitivamente a versão final no dia 3, tá? Mas o trabalho vai ser entregue no dia 26, para eu poder, né, fazer a correção, e para vocês também participarem da discussão do filme. Então, no dia 3, que seria o dia da avaliação final, tá? Vai ser o dia que a gente vai conversar sobre a entrega, vou fazer uma aulinha sobre a entrega do... terminar a discussão do filme e fazer a entrega do trabalho final, tá bom? Tudo bem, Ô, professor. professor, Sim. Diga. só recapitulando de novo. Dia 26 vai ter a discussão do filme,
Aí na próxima quinta-feira, agora só Vamos passar lá. o filme. Hoje é hein? dia 12, a gente terminou os conteúdos da disciplina. Apesar que semana que vem é conteúdo também, tá, gente? A gente vai ver a didática, a gente vai ver no filme, na verdade, tudo que a gente estudou no semestre. Vai ser muito bacana, tá? Então, semana que vem, dia 19, é o filme, tá? Que eu nem vou falar o nome para vocês não assistirem antes, pra vocês vão assistir na aula comigo, tá? Dia 26 vai ser a discussão do filme e a entrega do trabalho. Então, se vocês vão assistir o filme, vocês vão ter uma semana para fazer o trabalho, porque vai estar fresquinho na cabeça de vocês o filme, tá? O trabalho não é complexo, gente, é simples. Se você assistiu o filme, se você assistiu a aula durante o ano, ó, você vai falar, ai, que delícia esse trabalho, vai ser bem, bem bacana. É prazeroso o trabalho, tá, gente? Não devia nem chamar trabalho. Então, dia 19 vai ser o filme, dia 26 a entrega do trabalho, e, gente, não teria sentido a gente assistir um filme na faculdade e não discutir. Então, a gente tem que assistir o filme, que é conteúdo, e no dia 26 e no dia 3, no dia 26 a gente vai fazer relação desse filme com a didática. Tá? A gente vai conversar, discutir os pontos de vista sobre algumas cenas que trazem o quê? O Freinet, o Dewey, a Montessori, a didática tradicional, a didática moderna, e etc. O Rousseau, o Comênios, tudo isso tem no filme. E é filme, gente, não é filme didático, tá? É filme que tem uma história, tipo de cinema, tá? Não é filme chato, não, é filme legal. É isso. Passando batom. Ok. Passando batom, gente. Passando batom aqui, vocês sabem, né? Que eu passo batom aqui, ó. Pra ficar coradinha. Acho que eu já sei qual é o filme, hein, professora? Por quê? Não, mas só acho só. Conta pra mim qual que você acha. Não, vamos ver semana que vem se eu vou estar certo ou não. Não é. Vocês já assistiram algum filme, alguma disciplina? Não é como Estrelas na Terra, porque eu sei, acho que vocês já assistiram. Ou outro professor que passa. Esse Fala a gente pra mim. ainda não assistiu, não. Qual? Como Estrelas na Terra? Nenhum professor passou, não. Tô chocada. Qual que vocês já assistiram com o professor semestre passado? Semestre passado foi aquele Escritores da Liberdade. Lindo, que a gente viu um trechinho. Isso. Me conta Eu aí, acho que um da pra saber se o meu é professora. repetido. Eu acho que um da professora Kátia é Minhas Tardes com Marguerite, uma coisa assim. Isso, lindo, né? É, Ai, gente, acho que vocês deviam assistir um filme em todas as disciplinas, porque assim, é um aprendizado tão grande, gente. Né? ele é lindo mesmo. Você ter assistido numa disciplina, Escritores da Liberdade, você fala, gente, passada. Né? Vocês vão assistir provavelmente como Estrelas na Terra, que é espetacular. Por mim, cada professor tinha que passar um filme no final do semestre, para a gente aprender, né, e se também deixar, né, entreter e também como que fala, se encantar com os filmes sobre educação que tem no mundo, que são maravilhosos. Mas então vocês já assistiram Tardes com Marguerite, que foi da, né, comunicação oral escrita, acho, né, alguma coisa assim, e o Escritores da Liberdade. Não assistiram mais nenhum, né? Agora vai ter o meu. É, que eu me lembre, não. Tá bom, beleza. E vocês assistiram, não sei se vocês assistiram, né, foi na Semana da Educação, aquele documentário que eu passei, quando sinto que já sei, mas não é filme, né, documentário. Tem o tamanho do filme praticamente, mas é um documentário. Então é isso, gente, cronograma traçado. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque, tipo, acabou a disciplina, tá? E eu não sabia que ia ser tão rápido assim, pensei que ia levar mais tempo na explicação, mas aí vocês podem aproveitar esses minutinhos que tem para terminar a aula, gente, para anotar alguma coisa do caderno, colocar o cronograma aí no caderno, né? Ou fazer alguma coisa que vocês tenham que fazer mais livre, tá joia? Tá bom, obrigada, professora, pela aula. Bom dia. Gente, deixa eu finalizar aqui, então, formalmente,
Eu queria agradecer aí as pessoas que estão ao vivo. Ó. Gente, então eu queria agradecer muito a Eliana Vale, a Jaqueline, a Kelly, a Mirna, a Pati, a Jane, a Priscila, o Val, nosso representante. Obrigado pela ajuda, viu, Val? O ano inteiro, parece despedida, né? A Yara Mendes, todo mundo que esteve presente hoje ao vivo, né? Graças a Deus, eu aqui com computador novo, com mudança, mas com computador novo. E a gente já ir caminhando para o final da disciplina, mas, gente, pedindo, pelo amor de Deus, não faltem semana que vem. Tá? Esse vídeo que eu vou passar não tem na internet, não tem no YouTube, não tem no Netflix, não tem em nenhum lugar, só eu que tenho, tá? Então, fala pro pessoal da sala, gente, participa da aula da Cláudia semana que vem, que ela vai já passar as orientações Fala que eu vou passar as orientações pro trabalho final, que aí o pessoal vê. Fala, ó, melhor não perder. Tá bom? E aí, na semana que vem, no final da aula, a gente fala sobre o trabalho, como que vai entregar, quando que vai entregar, qual que é o formato do trabalho e os detalhes todos, tá bom? Obrigada, professora. Gente, obrigado a vocês. Desculpa de novo pela semana passada, aquele bafão. E, ai, tô tão feliz com esse computador novo aqui, que deu tudo certo, e vai dar tudo certo semana que vem também, e na outra também, e logo, logo vocês estão de férias. Um beijo. Quem Obrigada, tiver pergunta, professora. tá, gente? Pode perguntar, que eu vou ficar aqui um tempo ainda. Beijo, professora. E, gente, vai dar tudo certo. Na minha disciplina vai ser tudo maravilhoso, prometo. Teia, 9 e 10 pode fazer, tá? Um é sobre o Maurício Partardif e o outro é sobre o Perrenot. Beijo. Para vocês também, gente. Ok, vamos passar o final de semana, semana desencaixotando caixa lá no apartamento novo. Gente, então, para terminar a gravação de hoje, a gente está concluindo a aula, porque a gente fez a finalização do conteúdo mais teórico. Então, na semana que vem, a gente vai fazer uma relação de tudo que a gente estudou com uma questão prática, né, da ação do professor numa escola com um aluno, num filme belíssimo que vocês não podem perder, hein? E aí, na semana que vem, a gente continua a nossa disciplina e tem a relação do conteúdo do semestre com esse filme, e na semana seguinte, para terminar o semestre, no dia 26, é o último dia de aula, né, do semestre, porque no dia 3 vai ser a avaliação final, a entrega da avaliação final. Aí no último dia de aula a gente tem a discussão, fechar com chave de ouro, participação de todo mundo, e, né, relacionar todo o conteúdo que nós vimos na disciplina, desde o primeiro dia de aula, com a educação atual, com a nossa atuação de professor, né, com a prática pedagógica dos professores. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Gente, esqueci de falar, tá? Mas eu mando a gravação para vocês da aula no WhatsApp e eu coloco também no AVA, mas daí vai estar ali, tá? Aula do dia 12/11, igual tem ali embaixo da onde vocês entram, tá? Lá no ambiente virtual de aprendizagem. Beijo!